Olá, boa noite. Você já está no Papo Certo. Eu sou Evanir Aguiar e estarei junto com as nossas convidadas tratando do tema do futuro das empresas familiares. O nosso programa, você já sabe, trata de muitos assuntos relacionados à economia, gestão e empreendedorismo. Você pode nos assistir aqui na RS Play, no seu canal 524 da Claro Digital, também no YouTube do Papo Certo e pode nos seguir lá no Instagram, no papocerto.com.br. Muito obrigado, boa noite. E hoje recebemos aqui duas convidadas expertas no tema das gestões de empresas familiares. Primeiro, a doutora Laís Machado Lucas, que é advogada de famílias empresárias, especialista em estruturar governança e organizar o patrimônio para garantir a perenidade dos negócios. Muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Evanir, é um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência. Muito bem, recebemos também a doutora Renata Santamaria, que é advogada com mais de 20 anos de experiência em família e sucessões. Ela é mestre em Direito e presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB-RS. Boa noite, doutora Renata, é uma satisfação recebê-la no Papo Certo. Boa noite, Evanir, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com a Laís para tratar desse tema tão sensível que a gente lida na nossa prática. Muito bem, vejam que time de peso nós estamos aqui no programa hoje, então fiquem conosco, especialmente gestores, famílias empresárias, que hoje nós vamos trazer vários esclarecimentos sobre este tema tão importante, tão relevante. Então, para começar, doutora Laís, estatisticamente, poucas empresas familiares chegam à terceira geração. Por que isso ocorre? Qual é a dificuldade para se manter, para ter a perenidade deste tipo de negócios? Evanir, essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que a gente tem para responder aqui, porque a nossa economia, ela é extremamente dependente das empresas familiares. Nós temos outros dados, talvez muito mais impactantes, de que 85% das empresas familiares no Brasil, das empresas, elas são familiares. E para que nós não nos sintamos sozinhos nesse universo, a gente vai ter cenário muito semelhante em Portugal, na Espanha, na Itália, em outros países também de origem latina. Então, o que isso nos leva? Nos leva a entender que a gente pensar e refletir sobre empresas familiares, e já te parabenizando por trazer essa pauta para o programa, né, e tu falou em nomes de peso, e vou atribuir a doutora Renata aqui, que é super experiente também na área, a gente fazer esse diálogo é muito importante para as nossas empresas. Por que não chega na terceira geração, né? A gente fala em primeira geração aquela dos fundadores, segunda geração os filhos dos fundadores, terceira geração os netos dos fundadores. Basicamente alguns problemas. Transmissão de cultura, né? Então, por vezes, aquilo que deu certo entre, por exemplo, um casal que foi fundador daquela empresa, o estilo de negócio, o estilo de dedicação àquela empresa, não é transmitido ou não se conserva para uma segunda geração e menos ainda para uma terceira. Uma outra questão, e bastante pragmática, ela parece óbvia, mas ela é super relevante, o número de pessoas. Eu posso ter 2 no início, que se viram 4 numa segunda geração e que podem virar 16 numa terceira geração. Eu, numa mesa de sócios, conciliar interesse de 3 pessoas é diferente de 16 pessoas. Então, aí nós já temos um problema, tá? A outra questão é que no momento que eu tenho essa pluralidade de pessoas, eu posso começar a ter interesses diversos, né? E nem todos levarem aquela empresa da família com o mesmo, a mesma dose, o mesmo peso de importância que talvez os fundadores e a primeira geração e a segunda geração acabaram levando. Interesses diversos. Eu não quero trabalhar numa indústria, por exemplo, automotiva. Eu quero ser fotógrafo.
E como é que a gente faz esses alinhamentos, né? E o quanto que por vezes acontece. E um outro fator que a gente pode trazer aqui, então já falamos de cultura, já falamos de número de pessoas, já falamos de interesses pessoais, né? Um outro fator que a gente pode trazer aqui é a questão da comunicação. E, de novo, eu acho que se remete um pouco aos outros pontos, né? Uma comunicação entre duas pessoas, ela se estabelece de uma forma. Uma comunicação entre 16 pessoas de diferentes gerações. Então, eu posso estar falando de alguém de 70 anos tendo que comunicar com alguém de 20, já é uma outra questão e que, se ela não está muito alinhada, gera ruído. Qual é o ponto positivo, para a gente não olhar só copo meio vazio aqui? O ponto positivo é o seguinte: existe como resolver isso. E já nós falamos. Vamos chegar lá. Muito bem. E, doutora Renata, como os conflitos de família, como inventário, divórcio, pode influenciar e até mesmo paralisar a atividade de algumas empresas até bem saudáveis? Ivanir, é bem interessante assim, a tua colocação, a tua pergunta, e tem ligação com o que a Laís estava dizendo agora há pouco, é que a gente tem que sempre pensar que as famílias, elas são microsistemas, né? E elas vão trazer uma cultura, valores, ideias que podem no tempo ir se perdendo ou se diluindo com pessoas até estranhas à família, que às vezes são as pessoas que vão entrando no caminho, mas é muito importante que a gente saiba que tem uma ligação direta à saúde dessa empresa com aquilo que a família está elegendo como valor. Acho que é importante, é uma frase que não é minha, é bastante conhecida, mas que a gente fala muito no escritório, que é a ideia de que a herança a gente passa para os herdeiros, mas o legado é o que fica nos herdeiros. E nem sempre isso vai estar nas gerações seguintes de forma igual para todos os filhos. Isso faz com que algumas escolhas pessoais desses filhos acabe impactando diretamente no que vai ser a continuidade e na saúde da empresa familiar. Excelente. Doutora Laís, qual é a diferença entre ser um herdeiro e um sucessor de uma empresa? Vou pegar exatamente o gancho aqui da Renata, tá? Herdeiro, a gente até pode dar uma definição legal, né? É aquele que lá, dentro de uma ordem de vocação sucessória que nós temos pré-definido em lei, vai estar habilitado ou juridicamente capacitado a receber um patrimônio que venha de uma geração anterior, né? Então, ali nós temos um rol de herdeiros mais diretos, menos diretos, mais próximos, menos próximos, que a nossa legislação vai nos trazer. Em síntese, toda aquela pessoa que está ali, né? Vamos dar um exemplo simples aqui agora. O meu pai e a minha mãe fundaram uma empresa. Eu e os meus irmãos somos herdeiros, inclusive necessários no termo da nossa legislação, né? Agora, o que é o sucessor? O sucessor tem a ver com aquela vontade, com aquele ímpeto, com aquela dedicação para que eu faça parte daquela empresa e para que eu continue ela com o seu legado e, claro, com os toques de atualização que sempre são necessários e que geração a geração a gente vai ver isso. Então, todo mundo pode ser herdeiro? Sim, num cenário, né? Vamos lá, os filhos vão ser herdeiros, os netos posteriormente vão ser herdeiros, eventuais cônjuges que se agreguem também lá pelas tantas podem se tornar herdeiros dentro do nosso conceito legal, mas nem todo mundo vai ser sucessor daquele negócio, né? Porque o ser sucessor vai implicar algumas outras habilidades, como, por exemplo, eu ter conhecimento do negócio, eu me dedicar a preparar, eu entender que aquele cargo que eu estou sendo posto não é porque eu sou filho do dono, não é porque eu sou neto do dono, é sim porque eu me profissionalizei, né, e para ir lá construir isso. Então, esta é a diferença, tá? Nem todo herdeiro vai ser sucessor. Excelente. A gente chama de profissionalização da gestão. E se tu me permite um comentário em relação a isso, às vezes nas empresas familiares a gente faz uma confusão que profissionalizar a gestão é chamar gente de fora para administrar a empresa. E não necessariamente é assim. Eu posso profissionalizar uma gestão capacitando os meus herdeiros para fazer isso. Tá? E essa é uma tendência muito positiva. Muito bem. Doutora Renata, qual é o momento adequado para tratar desta sucessão, deste tema que a gente está falando? Quando o fundador está no auge ou quando ele já está planejando se afastar, puxar um pouco o freio
em relação ao negócio? Sem dúvida, Evanir, essa questão do tempo correto das coisas, a gente sempre tem que pensar o momento em que esse patriarca, esse fundador, ou se já é a segunda geração, está no auge do negócio, como tu colocaste, até porque é alguém que ainda exerce autoridade, ainda é alguém que é referenciado pelo grupo, e não quando esse patriarca, matriarca se encontram nela já numa situação que muitas vezes é o que acontece nos nossos escritórios, de estar numa situação na UTI, no hospital, diante de uma doença que progrediu, porque em geral esses momentos, aquela pessoa já perdeu força, já está muito contaminada pela tomada de decisão de alguns herdeiros que estão mais próximos, e aí vem uma situação que a gente, como advogado, tem que ter sempre essa cautela, se de fato aquilo que está sendo trazido reflete a vontade desse que é o dono do patrimônio ou não, né? E outro cuidado importante que a gente tenta orientar sempre os nossos clientes é que o tempo de tomada de decisão, ele é muito anterior ao momento do falecimento ou ao momento de uma aposentadoria. Ele tem relevância, a tomada de decisão em caráter sucessório, ela precisa acontecer quando a gente tem grandes movimentos de vida pessoal. Por exemplo, quando eu tenho os filhos se casando, tomando decisões, ou mesmo não casando, mas vivendo como se casados fossem, que é a situação da união estável, e, portanto, esse é um momento de alerta muito importante para a família, já que aquela tomada de decisão na vida pessoal vai repercutir com um regime de bens, escolhido intencionalmente ou não, na possibilidade de participação dentro dessa empresa, seja recebendo amanhã ou depois como herança, distribuição de dividendos, ou mesmo impedindo o funcionamento regular dessa empresa por meio de decisões e liminares que a gente acaba dentro de processos judiciais, né, tendo. Nós, do Grupo Fortes, como nossa essência é a contabilidade, né? E atendemos a maior parte das nossas empresas, clientes são familiares. Eu vejo que os contratos, desde o início, desde a fundação daquela empresa, desde a sua abertura, os contratos sociais, já prevendo este tipo de cláusula, ou mesmo questão de gestão, de administração, é essencial, né? Eu vejo que não é apenas no auge da empresa que se tem que pensar em uma sucessão, porque, né, todos nós estamos sujeitos a acidentes, claro, de percurso aí, e isso está além da nossa vontade de fazer um planejamento sucessório ou não. Né? Então eu vejo que o contrato social bem colocado, acordos de sócios e cotistas, outra ferramenta muito importante para que a gente tenha já desde a abertura do negócio, a abertura da empresa, esse cuidado para a perenidade do negócio. Então eu vejo que, complementando sua resposta anterior, a nossa vida prática diz que se tem a ideia de abrir uma empresa familiar, perfeito, mas procure profissionais, advogados, contadores, e não utilizar um contrato social, modelo padrão, que aqueles são necessários para a abertura da empresa, porque aquele é muito aquém da necessidade da vida real, né? E, Evanir, se tu me permite pegar um gancho aqui, eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas, né? A questão do tempo e a questão do turning point das empresas familiares, que eu acho que é importante a gente entender isso. A primeira questão do tempo, né? De quando que eu vou tomar essa decisão de repente, iniciar um processo de sucessão na minha empresa. Eu vejo que eu tenho herdeiros, de repente, meus filhos até já estão trabalhando na operação, como é que eu vou continuar? Existe essa questão das empresas familiares, ela é muito estudada, é muito trabalhada no mundo. Um dos grandes polos de estudo é a Espanha. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de passar um tempo lá estudando isso, e um gráfico que a gente faz é o tempo de coexistência de duas gerações dentro da empresa. Então, o tempo em que, por exemplo, um fundador vai estar junto com os seus filhos dentro da empresa para que um dia ele saia e os filhos continuem. Esse tempo é crucial para que a gente passe valores, para que a gente passe legado, para que se aprenda, né, aquilo que se faz e também aquilo que não se deve fazer, né? Porque, obviamente, a gente tem um juízo crítico em relação a isso. Então, a gente desenha uma curva desse tempo de convivência entre as gerações dentro da empresa. A mesma coisa vai ser de uma segunda para uma terceira geração, tá? E quanto
maior for esse tempo possível, melhor a gente vai ter o desempenho, né, daquela transmissão, e mais tranquila ela vai ser, essa transição entre uma geração e outra, tá? A segunda questão é a questão dos turning points, que eu acho que a Renata abordou super bem, do tipo assim, grandes eventos da família. Só que às vezes, olhando pelo lado da empresa, o grande evento, ele vem de uma forma já problemática, né? Então, assim, eu quero que o meu filho faça determinada coisa e ele se recusa a fazer. Temos um problema. Ou então, né, os meus filhos estão brigando dentro da empresa porque eles discordam sobre o que eles fazem, ou acham que um é mais favorecido que o outro, ou enfim. Ou então, eu descobri uma doença. E daí vira a chave. Até então não tinha problema nenhum. Aí vira a chave. E um outro dado importante aqui, com toda a experiência que eu tenho, né, de 20 anos trabalhando com isso, eu nunca vi uma empresa familiar chegar lá no meu escritório porque ela estava em crise financeira. Elas chegam quando elas estão bem. Então, a gente ainda tem mais um fator. Tá, ok, elas estão bem, mas a gente tem coisas mais importantes a lidar, porque a gente tem que preservar, né? Olha, chegamos até aqui, voltar para trás vai ser muito doloroso, né? A gente tem que continuar isso aqui. Como é que a gente vai fazer? E, de novo, por vezes o momento, ele é iniciado já por uma situação problemática, né? E não por uma situação, por exemplo, um pouco antes do casamento de um filho, um pouco antes. Isso é legal, vamos pensar, vamos planejar, né? Talvez seja o bom momento. Sim. Mas não porque eu descubro uma doença e eu, sei lá, tenho um prognóstico de vida ali de um ano. Daí é muito ruim. Excelente. Doutora Renata, o que é um protocolo de família e por que ele é juridicamente tão importante? Essa eu posso responder com o auxílio da Laís também, né, que tem muita experiência na área. O protocolo de família, ele vai tentar alinhar os interesses da empresa com a organização dessa família empresária, prevendo questões como tomada de decisões para que herdeiros assumam cargos, questões relativas à condução e até a valores da família, muitas vezes os protocolos trazem também previstos, com questões que vão além até do que o acordo de sócios traria, né, porque o acordo de sócios muitas vezes pode estar também conter, né, e outros sócios que não são necessariamente do mesmo grupo familiar. O protocolo é bem relevante, não são todos os empresários que fazem, mas ele tem um peso muito importante e deve também, como qualquer outro documento jurídico, ser revisado com alguma frequência, garantindo que esses valores, que com mais intencionalidade, possam ser passados para as próximas gerações, especialmente com essas regras mais claras de quem sucede, de quem vira sucessor no negócio, de quem vai receber dividendos e talvez não vai entrar com o sucessor, criando requisitos e critérios para que a gente possa, ter uma previsibilidade. Esse protocolo ele pode extrapolar apenas no direito da empresa e entrar no direito da família, por exemplo, tratando de temas como o regime de comunhão? Esse ponto é um ponto super importante que tu está trazendo, Evanir, que é o seguinte: muitas vezes para nós, diferente do escritório da Laís, chegam os clientes no momento do início dos relacionamentos dos filhos, né? Ou no que eles estão antevendo como sendo esse início. E aí entra um dilema bem importante, que seria uma intersecção entre o direito de família e o direito de empresa, que seria: qual é o limite de exigência, de regime de bens, que está na esfera existencial das pessoas, sendo uma exigência externa das empresas? De que forma é esperado e eu poderia exigir desse herdeiro que assuma um regime de bens com essa pessoa que é estranha à família por uma determinação empresarial e não por uma intenção e uma voluntariedade, né, que seja por ele decidida e pelo futuro cônjuge. O que a gente entende é que as demandas existenciais, elas não são disponíveis. A empresa não pode determinar a priori qual é o regime de bens que o meu cliente ou o filho do meu cliente vai casar. Mas, quando a gente entende que há uma intenção ou já uma previsão de entrada desse herdeiro na empresa, aí a gente tem a situação que a gente só pode e só deve, né, principalmente nas empresas limitadas, que a maioria dessas empresas são limitadas, ou SAs de capital fechado, elas partem de um pressuposto de uma intenção de estar em sociedade, um ânimo societatis. Sim. Então, se eu tenho alguém que está desatrelado dessa intenção, talvez o que eu possa fazer é questionar
se esse herdeiro vai ser também um sucessor, um integrante dessa empresa, ou se eu posso deixar para esse herdeiro, por exemplo, outras parcelas do meu patrimônio, como bens imobilizados e ou investimentos, enfim. Agora, na medida em que eu tenho uma estruturação societária que conta com essa pessoa, me parece que faz sentido conversar com essa pessoa sobre o regime de bens que ela vai assumir na sua vida pessoal. Realmente, eu toquei aqui num tema que ele é muito sensível, mas eu vejo que nas experiências que nós temos, é um dos temas principais nas discussões aí da sucessão das empresas, e eu entendo que a empresa não pode, obviamente, interferir lá no desejo daquela pessoa, mas ela tem todo o direito de, sim, de definir requisitos para fazer parte da gestão, fazer parte até do quadro societário. Aí é uma opção daquela pessoa, ou seguir as diretrizes da empresa e fazer parte do quadro societário, ou não, e ter a sua consequência. E aí, respondendo, então, o protocolo familiar pode sim trazer essa baliza, né, essa recomendação, porque a gente está criando critérios para sócios, e não critérios para que os filhos tomem decisões na sua vida pessoal, porque essa esfera é indisponível. Porque, na realidade, e nessa linha que vocês estão indo, tem todo um aspecto jurídico das empresas familiares, tem um aspecto de gestão, tem um aspecto contábil, que tu sabe muito bem, Evanir, mas assim, tem um aspecto de educação, tá? E uma das coisas, assim, que eu mais gosto de falar para as famílias que eu inicio o trabalho é o quão estão dispostos a educar e serem educados, especialmente na questão dos herdeiros. Então, a própria família, a gente sugere alguns mecanismos, né, para que todo mundo entre dentro do mesmo barco e compreenda, olha, um regime de casamento assim pode trazer tal vulnerabilidade, um regime assim pode melhorar. Obrigar, sendo bem impositivo, obrigar vai ser muito difícil, tá? Não dá, porque a gente tem uma outra ordem jurídica, como disse aqui a Renata, né, que a gente não pode autodeterminar o indivíduo na sua autonomia, tá? Agora, a gente tem como fortemente recomendar e ensinar, né, mostrar os reflexos daquilo que pode ser. E um caso de protocolo familiar que eu tive curioso, né, para dividir aqui com vocês, era uma empresa né, robusta, e ela possuía um jatinho. O jatinho era da empresa, tá? E daí um belo dia veio para a mesa essa questão. Tá, mas e se a família quiser usar o jatinho da empresa para um passeio? Pode. Primeira pergunta, pode ou não pode? Segundo, quem paga? O combustível, quem paga piloto, quem paga a garagem, quem paga a empresa ou a família? Então, foi uma coisa que foi decidido em protocolo familiar, claro, talvez isso seja muito distante de algumas empresas, mas para aquela empresa era importante isso, né? Definir quem. E o que ficou definido lá é que os membros da família poderiam usar o jatinho, mas eles teriam que arcar com todas as despesas pessoalmente, não seria a empresa quem iria, e teriam que entregar pronto, digamos assim, em condições de uso para a empresa aquele bem. Excelente, esse é um tema muito interessante, e como vocês bem trouxeram, 85% das empresas nacionais são empresas familiares, então a gente está falando aqui para um mundo de empresas e empresários. Doutora Laís, continuando com a senhora, como profissionalizar a gestão sem ferir os sentimentos daqueles membros da família que não têm a aptidão para gerir o negócio? De novo, acho que voltamos porque a gente estava falando, né, de conscientização. E um outro jargão aqui que é mais popular que eu gosto de usar é que os combinados nunca saem caro, né? Eu acho importante a gente já desde o início, né, e isso parte muito daquelas posições que ainda estão em autoridade na empresa. Então, como a Renata falou, né, o fundador, a primeira geração, a segunda geração que está ocupando aquela posição de autoridade, é muito importante que isso venha deles para dar um respaldo às decisões ali que estão sendo tomadas, tá? Então, assim, as empresas, elas podem definir quais vão ser os critérios de acesso à gestão dos seus cargos, aos cargos de gestão, né? Então, eu posso definir desde formação acadêmica, experiência internacional, experiência na área, tipo, precisa ter 10 anos de prática em tal setor da empresa para poder assumir. Então, isso é muito importante que os sócios
tenham claro de quais são as necessidades das suas empresas, né? E já deixem essas regras claras. Agora, o que eu quero fazer é uma advertência aqui, que acontece muitas vezes em algumas empresas familiares. Às vezes, a gente despreza o herdeiro porque é meu filho. Não, é meu filho. Tem que trabalhar de graça, né? Ou tem que estar aqui. Se o herdeiro é bom, tem que pagar e tem que lutar muito para ele estar dentro. Ele tem que ser tratado como um profissional, ele tem que ter plano de carreira, ele tem que ter investimento na formação dele, se ele realmente quer aquilo e é alguém que pode contribuir para a empresa, tá? Então, assim, a gente precisa entender as necessidades, criar esse mapeamento claro e dentro da família, da gestão, enfim, deixar isso transparente para todos que estão pretendendo, até para que o herdeiro possa ter a decisão dele de dizer, não, isso eu não quero para minha família, não quero para minha carreira. Eu vou trabalhar na empresa do lado, que eu vou ter uma possibilidade maior. Isso tem que estar transparente, tá? E voltando àquilo que eu disse no início do nosso papo, Evanir, profissionalizar a gestão não significa eu trazer profissionais de fora, tá? Mas vamos estressar esse assunto. Não tenho herdeiros que façam isso. Daí sim, né? Nós temos hoje muitas empresas de search, de profissionais, enfim, e que estão acostumados a trabalhar com empresas familiares, porque a busca deste profissional externo para uma empresa familiar, ela ultrapassa as questões de capacitação técnica. E ela chega numa questão de pessoas que podem se aculturar com aquela empresa. Cultura. Então, o soft skill principal dela é essa pessoa estar disponível para mergulhar na cultura daquela empresa e contribuir com ela, então, como profissional. Sabe, Evanir, eu ia contribuir aqui também, fazer uma colocação. Lembrei de 2 casos do escritório que se relacionam a isso que a Laís falou. Um que tem uma questão sucessória, né, de uma empresa bem potente, e que 2 filhos são os herdeiros, né, e a família se reúne conosco e tem uma afinidade entre si, mas esses 2 filhos têm perfis muito diferentes. E esse pai, que é o patriarca, ele seguia vendo esses filhos como filhos. Só que a filha, até contrariando uma questão assim que de gênero historicamente acaba sendo o filho homem, a filha, ela tinha uma posição central nessa empresa, era e é a grande sucessora, ao passo que o filho não tem muito perfil, tem algumas limitações e, portanto, ele não trabalha e recebe dividendos. E os 2 recebiam exatamente os mesmos valores. Quando o pai resolvia distribuir ao final do ano ou em final de períodos, porque houve resultados melhores, ele tomava decisões da própria cabeça, com um grau de informalidade muito grande, sempre em igualdade de condições. E aí me lembra o que fazia minha avó, que tinha 4 netos, que é o seguinte: se deu um presente para um neto, eu vou dar para todos os netos. Isso é tratar um profissional que poderia entregar, e estava entregando, no caso, segue entregando muito na empresa, como um filho, né? Então a gente acaba diminuindo. E a empresa mostra uma dificuldade de maturidade para entender o que deve ser, né? E de outro lado temos o caso de um divórcio, que aí eu poderia trazer como exemplo a intersecção entre famílias e empresas, que nesse caso o genro, uma empresa do agro, o genro ocupa um lugar central na condução dessa empresa, dessa fazenda, e essa filha, que também está no negócio, resolveu se divorciar. E aí, a princípio, a gente poderia olhar, né, Laís, e pensar, bom, mas então as pessoas que estão estranhas à família não nos interessam, representam um risco iminente, mas este patriarca, que está em plena condução do negócio, entende que esse genro é fundamental no negócio. E se ele vê esse genro como um profissional que é, e assim o trata, a gente tem a possibilidade, inclusive, de continuidade desse profissional dentro da estrutura da empresa do agro, sem que o divórcio, de forma contrária, né, acabe abalando a continuidade da empresa. É muito importante tudo isso que nós estamos tratando aqui, mas especialmente na questão da remuneração, eu vejo que é um ponto crucial para definir. Uma questão é a remuneração pelo trabalho, pro labore, daquele profissional, gestor, enfim, ou diretor, ter o seu salário adequado com o mercado, não trazendo para o lado pessoal ou familiar, mas o valor de um salário de um profissional
de mercado para assumir aquela posição e se definir e seguir pagando. Outra questão é a distribuição de lucros e dividendos, que aí enfim, depende da regra societária, mas via de regra de acordo com a sua participação no quadro societário, em cotas da empresa ou ações, enfim. Então eu vejo que essa distinção muito clara lá na empresa do pagamento da remuneração do prolabore, mesmo que seja o próprio fundador, ele ter o seu salário também adequado, independentemente de ele estar ou não recebendo lucros. Porque lucro é uma coisa e prolabore é outra. Às vezes se confunde. Quando não há esta separação de prolabore, que é o salário da pessoa que está ali todos os dias trabalhando ou desenvolvendo a sua função, ou que seja no conselho mesmo, que vai ter o seu valor definido, que é diferente do lucro, que é o resultado final partilhado entre os sócios, ou cotistas, enfim. Então, eu acho necessária essa separação. Vocês concordam? Sim, muito, até porque a gente tem previsão legal, e tu aqui como contador, né, Evanir, vai seguramente ancorar o que eu vou dizer agora, que essa confusão, né, essa utilização da distribuição de lucros como remuneração, ela é motivo de confusão patrimonial. Sim. Isso pode, em algumas circunstâncias, ocasionar responsabilização pessoal dos sócios, né, enfim. Então, assim, essa organização, e daí eu acho que a gente pode botar aqui na nossa discussão o termo governança. Isso passa por governança. Aquilo que tu falou de eu ter um contrato social estruturado, que atenda às necessidades dessa empresa específica, isso é governança. Eu ter acordos societários que tratem de temas que para esta família, para esta empresa, para esse grupo societário são tensos, né, são inquietantes, também é uma boa governança, uma prática de boa governança. Eu ter o protocolo familiar, tratando daquelas questões da família também. Eu implementar, por exemplo, estruturas de apoio que eu preciso dentro da minha empresa para me ajudar a oxigenar a toda essa relação, por exemplo, um conselho, seja de administração ou seja consultivo, também são estruturas de governança. E eu manter as coisas contábeis, vamos pegar esse exemplo aqui, né, que prolabore é uma coisa, e prolabore ganha quem trabalha na empresa, e tem que ganhar conforme o mercado. Recentemente eu fiz uma pesquisa para uma empresa familiar, onde o filho, que já estava ocupando um cargo de diretoria executiva, ele entendia que ele estava ganhando pouco, tá? E daí nós entendemos, só que ele tinha uma remuneração, que era o prolabore, e ele tinha uma bonificação por desempenho, né, ao final do exercício. O prolabore dele, de fato, estava um pouco abaixo de empresas do mesmo segmento, do mesmo porte, na mesma região, pouco abaixo. Mas a bonificação que ele ganhava era completamente superior a qualquer prática de mercado, tá? Então, a proposta que foi feita a ele foi, ok, nós vamos equalizar os dois. Ele não quis, tá? Ele, não, então vamos deixar assim, né? Volto atrás a minha reivindicação, né? Então, assim, é muito importante que profissional seja tratado como profissional. A distribuição de lucros, por vezes, ela vai ser idêntica, porque ela tem a ver com a participação societária. Então, vamos lá. Aqueles pais fizeram em vida doação de cotas da empresa para já deixar uma organização, né, futura, e distribuíram, vamos lá, 40% das cotas para cada filho. Se eu tenho no contrato social que a distribuição é proporcional à minha participação societária, é isso que vai acontecer. Agora, o filho que está lá trabalhando diuturnamente na empresa, ele tem direito a receber o prolabore condizente com a realidade de mercado, tá? Perfeito. E não confundir uma coisa com outra, porque dá problema jurídico mesmo. Excelente. Então, dando continuidade ao nosso papo certo desta noite, estamos recebendo a doutora Renata e a doutora Laís, que tem uma ampla experiência, tanto acadêmica, também como comissão na Ordem dos Advogados, tratando do tema do direito da empresa, mas vinculado à sucessão familiar, então o direito de família também. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, a Fortus Group, com todas as suas atividades voltadas para a gestão empresarial, contabilidade, recursos humanos, auditoria, a parte de office, a terceirização de serviços, também a tax, revisão tributária, consultoria financeira,
O nosso outro parceiro é o Sindiconta RS, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, o seu representante contador aqui no estado do Rio Grande do Sul. E também a Fortus Hub, o software de gestão financeira e emissão de notas voltadas especialmente para as empresas de serviço. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores. Doutora Renata, então, retomando aqui, quais os principais erros que levam, então, aos tribunais por décadas questões de sucessão familiar? Evanir, acho que eu poderia destacar, pelo que a gente vivencia na prática ali, que talvez dois principais erros eu destacaria. O primeiro deles, eu acho que é subestimar as relações familiares e relações afetivas e desprezar configurações de relacionamentos que podem ser vistos como se familiares fossem. E sendo um relacionamento que o direito entende que merece uma tutela jurídica, a gente está dizendo que ele tem repercussões e potenciais nas empresas. É o caso das uniões estáveis. Se eu pudesse, assim, hoje dizer dos nossos dois polos que maior problema temos relacionados ao assunto de empresas familiares é subestimar os relacionamentos afetivos que também serão configurados como família, que são as uniões estáveis, e, de outro lado, as iniciativas de passagem de patrimônio com a intenção mais voltada à redução tributária. Esse problema, hoje, é o que está mais presente lá nos nossos processos litigiosos, que no nosso escritório temos parte litigiosa, outra consensual, e com certeza é um assunto que a Fortus enfrenta, né, com muita frequência e maturidade, que é o fato de que quando a gente passa e transfere patrimônio de uma geração para outra e tenta escapar do fisco, fazendo parecer que se trata de uma operação de compra e venda, que é o mais comum que a gente encontra lá, das cotas dessa empresa, e não fazendo por meio de uma doação gravada com cláusulas e da forma que se pode fazer mais segura, o risco, e risco não só potencial, mas muito concreto, é de que essa operação jogue para dentro de um patrimônio, de regime de bens, dentro de um patrimônio do casal, uma parte de patrimônio que seria particular desse sócio que é cônjuge. E aí me refiro ao regime da comunhão parcial de bens, que nos diz, né, pela determinação do Código Civil, que todo o patrimônio onerosamente adquirido no período do casamento vai ser considerado comum, pouco importando se a origem é um valor que foi aferido por um ou por outro cônjuge, poderia até ter um cônjuge que sequer trabalha. Então, com isso, o que acontece? A própria determinação, as regras sucessórias excluiriam, né, deste regime de bens a partilha dessa fatia do patrimônio que é a empresa recebida, por exemplo, da geração anterior de um dos cônjuges. E aí a operação contábil feita acaba por jogar para dentro do universo patrimonial comum estes bens, essas cotas, essa participação societária, e ela vai ser partilhada no divórcio. E esse é um grande problema que a gente enfrenta. Podemos discutir uma série de coisas, os processos duram anos nessa discussão, que demonstração de que tem valores anteriores, que se trata de subrogação, mas eu posso dizer com muita tranquilidade que já vi ao longo desses anos muitos bens que são originários de família, sendo partilhados no divórcio litigioso, no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime o regime legal que é previsto no Código Civil. Deixa eu só lançar, porque ontem, Ivanir, eu li uma decisão recentíssima do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? De um ponto que eu acho extremamente delicado que a Renata tocou, que é a tentativa de uma economia tributária na hora da organização patrimonial. Vou ser muito incisiva aqui. Não dá para fazer algumas coisas. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Cada vez mais, e Evanir, tu é especialista nisso, o fisco tem meios de cruzamento, ele tem as informações cada vez mais abertas para eles. E nós acharmos, né, nós, assim, população em geral, achar que
uma transferência de patrimônio pelo meio equivocado não vai ser percebida, é um pensamento muito ingênuo em dias de hoje, tá? E qual é a situação fática e desse caso, eu vou botar em valores para vocês. Um casal que era dono de uma empresa resolveu fazer a transferência das cotas já para deixar a sucessão organizada via contrato de compra e venda para os filhos. E atribuiu a esse contrato de compra e venda o valor de R$72 mil, mas a empresa valia muito mais, tá? E protocolou na junta, tudo muito bem e tal, enfim. Até que esta operação, por algum motivo, chamou a atenção da Receita. E eles foram investigar. A multa foi de R$1,5 milhão, tá? Então vejam, uma transação que historicamente teve ali o valor de 72 mil e deve ter sido contabilizada por esse valor, gera uma multa de R$1,5 milhão, porque talvez a forma correta de ter feito essa transferência tenha sido via doação, que nós sabemos que nós temos que submeter a Fazenda Estadual à avaliação da empresa, a Fazenda avalia, coloca o valor do imposto, se paga e se faz, né? Ah, tu já deve ouvir muito isso, né, Ivanir? Mas pagar imposto é caro, né? Pagar imposto vai nos trazer um ônus financeiro. Bem, é aquele valor de imposto ou é a multa depois, que ela escala de uma forma muito grande. E o risco tem aumentado muito por conta dos cruzamentos. Exatamente isso. Fazer essa prática nunca foi correta, porque nós temos instrumentos jurídicos, né, desde sempre para fazer isso, mas assim, há 20 anos atrás, era muito diferente do que fazer hoje. Então, este cuidado, né, de se fazer essa organização patrimonial em vida, ela vai ter um custo, mas depois depois do óbito também vai ter custo, porque o inventário também tem seus custos. Né? Perfeito. Então, a gente tem que só pensar, às vezes não é nem a questão da economia tributária ou não, mas a questão do ganho de governança. Vamos voltar para a governança, que eu vou ter em fazer essa organização agora, depois, porque custo por custo de imposto, eu vou ter em qualquer momento. Eu ia acrescentar um alerta importante para a gente deixar aqui, que grande parte dos litígios que nós temos hoje nos divórcios decorrem de escolhas sucessórias feitas há bastante tempo. Quando a gente não estava num ambiente tão tecnológico, nesse momento, né, de digitalização, que os dados eram cruzados. Então, essas pessoas vêm de um momento de tomada de decisão em que era mais fácil, digamos, dizer que uma coisa era outra para burlar ali a incidência de impostos. E aí a gente chega aqui em 2026. Então, acho que o alerta importante de deixar aqui é o seguinte: a gente pode, pela perspectiva das famílias e dos casais, tentar eliminar ou pelo menos mitigar muitos riscos, se não os do fisco, mas os familiares. Porque mesmo que eu tenha uma estruturação societária feita de uma forma torta no passado e ela não tenha ainda sido corrigida ou mesmo questionada pela Receita Federal, eu, estando o meu cliente dentro de um casamento que que está bem, que não está numa situação de divórcio, ou o filho do cliente, eu posso, considerando que se tratam esse casal de partes maiores e capazes, fazer documentos com atualidade, onde haja um reconhecimento expresso de que se trata de bem havido, de herança, bem havido, de origem particular, e que num divórcio superveniente não será dividido. Entendo que esse é um documento que pararia em pé, né? Não é ilícito, não é irregular, porque eu tenho partes maiores, capazes, com disponibilidade, com livre disposição sobre o patrimonial, colocando em um documento que reconhecem que se trata de bem que é da família do outro. Excelente. A gente está aqui com duas especialistas em direito de família, sucessão e direito da empresa também, porque se misturam os dois temas aqui, a doutora Laís e a doutora Renata. Doutora Renata, o testamento ainda é a melhor ferramenta para o empresário ou existem formas mais modernas nos dias atuais? Ivanir, eu acho que o testamento, ele talvez não seja a melhor forma ou a única forma, mas certamente é a mais usada. Ainda, né, é a mais usada, porque há uma sensação para o empresário de que ele
fazendo um testamento, ele segue na absoluto controle, na absoluta disposição dos seus bens, e esse é um fato, já que o testamento não transfere o patrimônio, ele apenas vai dispor para o momento da morte. Mas o testamento, ele não é a saída, vamos dizer assim, ouro, né, para uma sucessão, porque ele não elimina a etapa do inventário, não elimina os custos do inventário e as incidências tributárias que sabemos que pelo imposto ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, é um grande passivo, um grande ônus, né, que vai chegar além dos custos, tanto com advogados quanto com judiciais. Mas não deixa de ser, claro, um mecanismo interessante que a gente pode fazer e mudar ao longo da vida para prever ali algumas situações. Muito obrigado. Doutora Laís, como atrair talentos que não são, né, do meio familiar para dentro, então, desta empresa familiar em posições de gestão? Grande desafio, né, e volta para aquele tema que nós falamos da cultura, tá? E eu acho que aqui, quando a gente vai pensar em profissionais, né, externos à empresa familiar, eu acho que a gente tem que potencializar tudo que as empresas familiares têm de melhor. Muitas das vezes, quando a gente começa a tratar desse tema da empresa familiar, a gente começa a trazer só os seus desafios, e aqui nós estamos, né, um programa inteiro falando de desafios, né? Briga de herdeiro, briga de geração anterior com próxima geração, problemas de utilização dos bens, enfim, mas as empresas familiares, elas têm algumas potências que são muito interessantes, né, para quem vem de fora. E uma das coisas é a questão do baixíssimo índice de turnover. Existem estudos que vão nos mostrar que as empresas familiares, elas têm uma perenidade de profissionais dentro das suas estruturas, muito porque elas repassam para a cultura da empresa aqueles valores de família. E se nós estamos tratando aqui no Rio Grande do Sul, onde nós temos uma forte colonização italiana e alemã, e se desenvolveram muitas empresas com essa cultura, né, que vem, a gente tem aquela coisa, né, do almoço de domingo, da mesa farta, né, da família toda reunida e tal, e isso vai para dentro da empresa. Então, a questão do turnover nas empresas familiares, ela é um índice baixo, né? O que é, obviamente, um atrativo para os profissionais. A outra questão são essas próprias imbricações desses valores familiares dentro da empresa, né? Então, se costuma ter essa cultura, né, esse envolvimento maior dos profissionais que ali estão trabalhados. Do ponto de vista mais prático, acho que remuneração, né? Então, assim, remuneração e as oportunidades. É importante a gente sempre deixar claro, tanto para a família empresária quanto para o profissional que está vindo, né, e isso parte muito da família empresária, de que ele vai ter oportunidades lá dentro, que não é porque ele não é da família que ele não vá poder participar de todo um pool de benefícios, né, que estão ali. Então, quais seriam os benefícios que nós teríamos ali, né? Quais são aqueles benefícios praticados no mercado dentro daquele segmento, e a empresa, então, ficar par e passo com isso para poder atrair os melhores profissionais. Excelente. Doutora Renata, qual o papel da holding familiar neste cenário de proteção e sustentabilidade de longo prazo? Temos pouco tempo, porque se fôssemos tratar somente do tema da holding familiar, poderíamos ficar horas aqui. Sim. Eu vou falar um pouco, acho que a Laís também pode falar um pouco, é bem a área de atuação do escritório dela. Eu entendo que a holding familiar acaba, às vezes, sendo vista como uma alternativa espetacular, e não necessariamente vai ser. Nós temos que pensar que são várias as formas da gente criar estruturações societárias ou outros mecanismos de transmissão de patrimônio, mas não tenho dúvida de que quando a gente faz uma empresa que vai receber patrimônio, que vai receber a operação, ou algumas empresas, a gente tem uma centralização na tomada de decisões, a gente tem uma melhor governança e a gente tem regras bem claras e postas para esses herdeiros. Excelente. Estamos quase no final do nosso programa, que voou, não é mesmo? Eu acredito que seja a última pergunta para a senhora, doutora Laís. Uma empresa familiar pode ser vendável, mesmo que a família queira manter o controle?
A primeira pergunta que eu faço quando eu começo um projeto desses é: o que vocês querem de futuro? Vocês querem continuar ou vocês querem preparar para uma venda? Vai ter que ter governança igual, mas vai ter uma governança de forma distinta, tá? Quando eu preparo uma empresa familiar para que a gente faça uma venda da sua participação societária, seja uma participação societária que vai dar controle a outro grupo, seja uma participação societária que não dê esse controle, nós precisamos preparar essa empresa para mostrar que a família não será um obstáculo na condução dos negócios, tá? Então, aí a criação de regras de governança, de estabelecimento de documentos, no sentido de que nós vamos estar com um sócio investidor externo, por exemplo, né? E esse sócio precisa estar seguro que os nossos eventuais conflitos familiares não vão ser problema para a continuidade da empresa. Nós chegamos aí num nível bastante grande de profissionalização, de separação da família do negócio, tá? Existem também alguns mecanismos que nós podemos adotar, por exemplo, como o voto múltiplo, que é um mecanismo permitido dentro da nossa legislação de sociedades anônimas, aonde em determinados assuntos a gente pode dizer, olha, tais ações que estão, né, com esse voto, cada voto vai valer por 10, né, que é uma possibilidade da família não ter, mesmo não tendo a participação societária majoritária, por exemplo, mas ela tem a participação política. Excelente. Doutora Laís, muito obrigado pela resposta. Doutora Renata, sua última. Qual a maior lição nestes mais de 20 anos de experiência tratando nesta área da família, não é? Para quem quer deixar um legado e não apenas uma herança? Acho que a maior lição, assim, que a gente tem visto nas famílias é que, por melhor que a gente estruture, com com profissionais especializados, com excelentes empresas de contabilidade, se a gente não passar a cultura, essa empresa, ela vai estar com uma ameaça na sua perenidade. Isso a gente precisa sempre estar atento para que a gente possa, então, fazer o que o patriarca e a matriarca, assim, desejavam. Cultura. Muito bem. Doutora Laís, como os nossos telespectadores, enfim, podem encontrar a senhora, sua rede social, por favor? Bom, podem encontrar tanto a minha rede social particular, que é a Laís Machado Lucas, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e também as redes do escritório, que é a Laís Lucas ADV, também no Instagram e no LinkedIn. Muito obrigado. E a senhora, doutora Renata? É @Renata Santa Maria, no Instagram, LinkedIn Renata Santa Maria, e o escritório é @CSMC Família e Patrimônio. Excelente. Agradeço, então, as nossas convidadas pelas excelentes informações trazidas aqui. Agradeço especialmente a vocês de casa que nos assistiram, nos prestigiaram e fiquem conosco para os próximos programas. Boa noite. Boa noite.